No que tange a parte de comunicação ao SIGA, ele é o sistema virtual de aprendizagem oficial do IFSC. Então, por esse sistema passam várias informações, incluindo informes e materiais sobre os UCs, sobre algumas experiências do seu uso. É uma ferramenta oficial de comunicação, então se é uma mensagem enviada via SIGA, considera-se que todos receberam essa informação. Isso é uma coisa positiva em relação a ele, sabe? Então, você só precisa enviar uma vez, é isso. A partir do momento que você envia isso, você não precisa fazer um retrabalho. Mas uma grande parte desses e-mails, cadastrados no SIGA, estão desatualizados. Isso é um ponto negativo. Então, não adianta enviar esse e-mail se o pessoal não recebe, sabe? Pelas minhas experiências, o tempo médio que o pessoal lê esses e-mails é de uma semana, sabe? Pelas minhas experiências. Então, você manda isso, uma mensagem, o pessoal leva mais ou menos uma semana. Então, se algo é muito urgente, você acaba tendo esse problema, sabe? O SIGA tem que ter um cuidado especial a redigir uma mensagem via ele, porque as mensagens elas podem ser usadas contra você em uma situação. Eu não coloquei isso nem como positivo, nem ponto como negativo, porque eu não sei dizer se isso é algo positivo ou negativo, sabe? Mas você precisa ter um cuidado especial quando você vai redigir qualquer coisa que você precisa ter esse cuidado especial quando você está mexendo ou quando você está com ele, até porque isso fica anotado com isso e é utilizado nos relatórios. Então, esse aqui é alguns pontos do SIGA. Tem alguns outros características do SIGA. Isso aqui é uma coisa que incomoda, acho que todo mundo. Em geral, os alunos não compreendem o que está escrito no e-mail. Eu acho que isso diz por si só. É comum você enviar uma informação e alguns dias depois os alunos lhe perguntarem informações sobre pontos que todas as respostas estão no e-mail. Me atire uma pedra quem não passou por isso. Acho que todo mundo, acho que é unânime quem passa por isso, sabe? Então isso é um ponto que todo mundo passa. Isso chega a dar raiva, sabe? Então, e a maioria dos alunos não usa o e-mail aluno@ifsc.edu.br. Olha, é a exceção da exceção dos alunos que usam esse e-mail. E ainda existe algum ponto. O sistema SIGA ele não é amigável e ele é instável, sabe? O pessoal que usa SIGA é porque ele é obrigado, não é porque o pessoal gosta. Vou falar também um pouco do WhatsApp. Ele não é o sistema oficial de comunicação do IFSC. Contudo, ele quase que todos os alunos eles possuem smartphones, sabe? Possui uma série de vantagens no uso no uso. Eu vou passar algumas experiências que eu tive no decorrer do semestre passado. Não é uma ferramenta oficial de comunicação, então informações trocadas via WhatsApp não são consideradas oficiais. Então isso é um ponto que precisa ser avaliado quando se for utilizado por ele. Então eu pessoalmente, primeiro eu envio a informação no SIGA e aí depois eu envio via WhatsApp. Geralmente como eu faço as coisas via no PC, eu faço a informação no SIGA, eu copio, depois eu colo no WhatsApp do computador. Então eu faço as coisas meio que
tudo ao mesmo tempo, sabe? Mas isso é uma coisa, é algo ruim, sabe? Existe a invasão da privacidade da pessoa, tu acaba, se tu usa o teu número pessoal, isso é algo ruim. E o pessoal, não são todos, mas existe uma parte que acaba te mandando em horários incomuns, sabe? Então, às vezes, sábados, domingos, à noite, o pessoal acaba te mandando mensagem. Não é a maioria, mas isso acaba acontecendo em horários inadequados, sabe? Mas existem vantagens. Quase que a totalidade dos alunos possuem o WhatsApp. É a exceção dos alunos que não possuem o WhatsApp. Eu arredondei para cima, mas em geral o tempo de leitura de uma informação é um dia. Isso aqui é menos, mas eu arredondei. Então, tu manda uma mensagem em menos de um dia, todo mundo lê. Isso é uma vantagem muito grande, sabe? Então, se tu tem algo urgente, acaba sendo bem interessante isso. É legal que tu pode falar de uma maneira mais informal com o pessoal. Isso acaba ajudando, sabe? Tu pode, não precisa. Tu fala uma coisa, daí depois, pessoal, não é bem assim. Tu pode, não precisa. Tu pode xingar, igual o pessoal fala, tu pode xingar o pessoal, tu pode xingar de cabeçudo, porque isso acaba interagindo, isso acaba sendo mais, acaba tornando as coisas mais leves, sabe? Eu trato isso meio que uma verdade. Informação dada, informação recebida para todo mundo, sabe? E isso é algo que eu acho interessante. Então, por exemplo, às vezes tem o pessoal que não entendeu, mas e começa a perguntar, mas tem os alunos que se ajudam por exemplo, professor, não entendi um negócio, estou com uma dúvida. Daí, por exemplo, tem os outros alunos que acabam respondendo para ele. Então, tu nem precisa responder porque os outros alunos respondem, sabe? Então, isso é um ponto bem positivo com relação ao WhatsApp. E um ponto bem positivo em relação ao WhatsApp é que os alunos se sentem mais à vontade para falar. Uma vontade para falar, isso está relacionado tanto com a disciplina ou com dúvidas na disciplina. É muito mais fácil o pessoal ter dúvidas na disciplina para te falar ou no grupo da disciplina ou em particular no WhatsApp do que te mandar um e-mail. Olha, dá para contar nos dedos os alunos que mandaram um e-mail com dúvidas, mas falta dedos para contar nos que me mandaram dúvidas sobre no WhatsApp, sabe? Então, o pessoal, se eles têm dúvidas, eles te mandam ou problemas, até problemas pessoais, o pessoal faz, ou até faz chamadas via WhatsApp. É a maneira como o pessoal se sente mais à vontade para te falar. Às vezes o pessoal está com problemas pessoais, o pessoal fala através da ferramenta do WhatsApp. Vou falar um pouco do Google Meet. Ele é o sistema oficial de aulas síncronas. Ele possui uma série de vantagens no seu uso, mas, na minha opinião, ele é um sistema muito desorganizado para dar aula. Eu não gosto de dar aula no Google Meet. Eu tenho pavor de dar aula no Google Meet. Eu vou explicar em seguida ali um dos motivos e eu vou falar em seguida ali um pouco das minhas experiências. É a ferramenta institucional de comunicação, todos os servidores e alunos possuem acesso. Isso é um ponto muito positivo dele, sabe? Então, todo mundo tem acesso, todo mundo tem. Isso é um ponto também muito positivo. Ele tem comunicação e com as ferramentas do Google, você consegue sincronizar ele com o Google. Somente pessoas com e-mail institucional podem acessar. Isso é algo muito positivo também, sabe? O tempo para gerar uma gravação ele é muito curto, que isso é questão de horas, você já tem o vídeo disponível, isso é algo muito positivo. A quantidade de pessoas aceita por uma reunião é suficiente para as nossas necessidades.
Antes eram 250, agora eu acho que são 100 pessoas, mas essas 100 pessoas é suficiente para as nossas necessidades. Pode-se gerar um link específico para cada reunião, isso é algo muito legal. Então, por exemplo, nas minhas turmas eu tinha um link específico para cada turma e era sempre o mesmo link, sabe? Então eu podia deixar sempre o mesmo link para cada turma. Isso é algo muito interessante. Então tu pode deixar um link para cada turma e é somente um link. E aí isso acaba sendo algo muito interessante. E isso organiza, sabe? Isso é algo bem interessante. Mas isso tem alguns pontos que eu acho negativo. É necessário instalar um app no celular para sua utilização. Eu tive um problema na primeira turma de eletricidade, que o pessoal tinha celulares muito ruins, e eles não conseguiam instalar o app dele, e eles não conseguiam usar o Google Meet. E aí, só que era uma porcentagem muito grande da turma. E aí eu tive que me virar nos 30. E aí eu tive que fazer live no YouTube para que a turma pudesse ter aula, sabe? Então, essa necessidade de instalar o app, na minha opinião, eu vejo como uma característica negativa, principalmente para os alunos do técnico, sabe? Isso eu acho uma característica negativa. Ela não tem uma maneira nativa gerar a lista de participantes. Isso eu acho muito negativo. Mutar os convidados e outras coisas. É possível você fazer isso se você instalar os complementos, dá para fazer isso, mas a lista de participantes você consegue fazer se você instalar os complementos. Nesse caso específico é o Meet Attendance. O mutar convidados eu vi, eu esqueci qual é o nome, mas dá para fazer. E também tem outros complementos que se você procurar, você consegue instalar no Google Meet, mas eu acho isso pouco profissional, sabe? Isso que eu acho que eu não gosto dele. E tem uma coisa que eu acho muito nojenta no Google Meet, e na minha opinião é o que eu acho mais nojento, é que o dono da sala não consegue desligar a câmera do convidado. Então, se, por exemplo, qualquer pessoa ligar a câmera e ela pode fazer o que quiser, o dono da sala não consegue desligar. E aí, por exemplo, isso é algo muito perigoso para as aulas em ANP. Tá? Por exemplo, aliás, quarta-feira, teve uma situação, por mim, meio constrangedora. Tinha uma aluna que daí tava na. Eu não vi, porque eu estava numa outra tela, mas quando eu voltei para minha tela, daí ela estava com a câmera ligada, e daí ela estava no quarto, e aí o pai dela estava sem camisa, e tinha um corpo bem exuberante ali, e pá, cara, porra, como é que você vai colocar uma gravação de tela com o pai com as tetas de fora eu acho isso muito nojento, sabe? Mas então eu vejo isso como essa parte eu acho muito negativo, principalmente nessa questão da NP. É, o Google Meet criou essa opção nova que você consegue desligar a opção do chat, mas essa parte que eu acho muito positiva do Google Meet é que ele tem uma conexão muito estável, sabe? É muito difícil você ter problemas de conexão no Google Meet. Não sei se alguém quer falar alguma coisa sobre o Google Meet. A outra ferramenta de comunicação, de aula síncrona, que eu gostaria de comentar,
que é o Conference Web, o RNP. Ele não é o sistema oficial de aulas síncronas, só que é uma ferramenta que todo servidor nacional, não servidor IFSC, mas todo servidor público ele tem acesso, sabe? Tem uma série de vantagens no uso que eu vou mostrar para vocês. E, na minha opinião, é o melhor sistema para as aulas síncronas, pois permite organizar a participação dos convidados, que vocês vão ver ali, entre outros fatores que eu vou mencionar para vocês. Eu vou passar aqui algumas experiências. É uma ferramenta profissional, ela é semelhante, ela tem no mínimo as mesmas opções que o Zoom. Não sei se o pessoal já usou o Zoom. Ela tem no mínimo as mesmas opções e mais algumas ainda que o Zoom, sabe? Ela é gratuita para os servidores públicos, para todos os servidores nacionais, sabe? Para acessá-la é necessário apenas a utilização do navegador de internet, seja ele o Chrome ou o Mozilla. Você não precisa não precisa instalar nada no computador. Então, a vantagem é que todos os alunos são incluídos no processo, sabe? Isso foi o principal motivo que me fez utilizar, sabe? E a partir do momento que eu utilizei o RNP, eu resolvi o meu problema dos acessos da minha turma de eletricidade. Isso foi o motivo que me fez utilizar o RNP. E também quando as nossas palestras do grupo do Connect, a gente faz no RNP para evitar esses problemas. Imagine você tem um palestrante que está falando com você e se tiver um problema sobre isso, a gente, para evitar problemas de imagem e essas coisas relacionadas, então a gente utiliza essa plataforma de conferência. É possível desabilitar a câmera, o microfone e o chat dos convidados. Então, tem um convidado, eu quero desligar a câmera, o microfone, eu posso desligar temporariamente dele. Ah, ele está me enchendo a paciência. Ah, eu vou desligar. Eu posso, se eu quiser, eu posso desligar temporariamente ou posso desligar permanentemente. Isso é algo muito legal, sabe? Tanto o microfone, como a câmera, como o chat dos convidados. O bate-papo, vamos dizer assim. Isso é algo muito interessante. Se o pessoal começa a estar falando besteira, ou está com a câmera ligada, ou está falando coisa imprópria, eu posso só, em 10 segundos eu consigo desligar e evitar problemas relacionados a isso. É possível criar perguntas interativas com o público onde apresenta os resultados percentual na tela. Então, eu posso fazer perguntas do tipo: qual é a capital de Santa Catarina? Coloco as opções na tela. Florianópolis, Itajaí e Joinville. Aparecem as opções na tela, a pessoa clica na opção e depois apresenta qual a opção da resposta. Tantos por cento selecionaram Florianópolis, tantos por cento Itajaí, ou tantos por cento Joinville. Ou apresento, você concorda com isso? Tantos por cento selecionaram sim, ou tantos por cento selecionaram não. Fora outras opções ainda que tem ali, que eu não vou enumerar, mas tem várias dessas opções ali que eu acho isso muito profissional e muito interessante. Um ponto negativo que a gravação dela fica disponível em média a partir de 2 dias. Então isso é algo que você precisa avaliar, sabe? É comum que a conexão se torne instável e o áudio falhar, então isso às vezes acontece, às vezes não acontece, então precisa ficar meio ligado nisso. Um ponto que é negativo, que é sempre é o mesmo link para acessar, sabe? E outro ponto que eu vejo que é negativo, que pessoas de fora da instituição podem acessar. Então, isso é algo que precisa ser avaliado sobre a divulgação do link de acesso. Alguém gostaria de fazer algum comentário?
É, a única coisa que o Guilherme comentou que é o navegador, ele precisa estar atualizado, senão não funciona. E às vezes tem alunos que não têm o navegador atualizado ali e ele pede para atualizar, então às vezes isso é algo que pode, é a única coisa que pode acontecer com os alunos. Mas de restante eu não tenho problema nenhum com acesso. Mas se você não conseguir acessar o navegador, atualizar, isso pode ser um problema. Mas de restante.